Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Parte 1. Diferentes estados da alma na erraticidade. Parte 2. Diferentes categorias de mundos habitados. Parte 3. Destinação da Terra. Causas das misérias humanas. Parte 4. Instruções dos Espíritos. Tópico 1. Não se confunda o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa passagem está na Bíblia de São João, capítulo 19, versículo 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Tópico 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado bem-aventurado ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados desfrutam de brilhante claridade e do espetáculo divino do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e amarguras, muitas vezes isolados, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas benevolências, pena sob a severidade dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, desfruta as delícias de uma felicidade extraordinária. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não fixadas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Tópico 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Tópico 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as variações mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar absorvem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos bem-aventurados, onde o bem domina o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por aí vive o homem com muito trabalho e com tantas misérias. Tópico 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos para sempre, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado e assim por diante até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram.
É-lhes uma recompensa subirem ao mundo de ordens mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem rebaixados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Destinação da Terra. Causas das misérias humanas. Tópico 6. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Procede esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros planetas do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que as habitam. Tópico 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as indecências, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio adoentado, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições predominam aos prazeres, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção o que se nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de satisfação. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra todos nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Você gosta de ajudar as pessoas? Você gosta de ajudar uma boa causa? Gostaria de contribuir em um projeto? Você sabia que pode nos apoiar na produção de mais conteúdo como este dando uma contribuição a partir de R$1? Link para a colaboração está na descrição do vídeo. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.